completamente higienizada. Tá nervosa? Tô muito nervosa. Meu Deus do céu, vou fazer entrevista com a minha amiga Gisela. Em plena pandemia, tô aqui com 2 máscaras, meu álcool em gel. Mas vamos lá. Ninguém vai se contaminar. Gisela! Cheguei! Obrigada, gente. Pode ficar sem máscara, fica toda montada, toda montada. Ainda fica. Preparada? Preparadíssima. Eu não, tô morta de medo. Ah, meu Deus do céu. Que é isso, Aline? Esqueceu os velhos tempos? Gente, a senhora é ex-atriz, ex-BBB, ex-tudo. Ela continua sendo até hoje. A única coisa que eu sou hoje em dia é neurótica, meu bem, porque eu ando com 2. Olha, fantástico. Olá a todos e a todas. Queria agradecer a vocês que estão acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Eu sou Aline Corsais, sou arte educadora e sou também integrante do grupo Agito Cultural. Hoje nós vamos falar sobre esse livro, que é A Arte de Enrolar com Responsabilidade, Agito Cultural, A Arte de Enrolar com Responsabilidade, de autoria da minha amiga Gisela Barros. Olá. Agradecer a todos que estão aqui participando, a Aline, a equipe de produção e especialmente vocês que estão aí assistindo e prestigiando esse lançamento. Eu sou Gisela Barros, sou cientista social, professora, trabalho com pesquisa e esse livro é resultado de uma pesquisa, né? É a dissertação do mestrado. Eu queria agora, chegou a hora do merchandising, rapidinho, queria falar dos nossos patrocinadores. Esse projeto, ele é fruto da participação em edital, patrocinado pelo Governo Federal, Secretaria Especial de Cultura da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, Secretaria Municipal de Cultura e FENIG, com base na Lei Aldir Blanc, e conta com o apoio do Quilombo Tinguá, que é esse espaço maravilhoso aqui que nós estamos gravando. Bom, para quem não sabe, eu e a Gisela, nós fazemos parte do Grupo Agito Cultural. E o Grupo Agito Cultural foi um grupo de teatro de rua que se apresentava aqui pelas ruas da Baixada Fluminense durante a década de 90. E aí, para mim, que faço parte desse grupo, que atuei durante os anos 90, fica uma curiosidade. Por que, Gisela, você resolveu escrever um livro sobre o agito cultural? Então, eu queria estudar, me dedicar mais à questão da Baixada Fluminense. Então, por isso eu escolhi o programa de pós-graduação, né? Resolvi voltar a estudar e me inscrevi no programa de pós-graduação da FEBEF UERJ, né? Que é um campus da UERJ
existe aqui em Caxias, e ele tem um programa de pós-graduação que é na área de educação, comunicação e cultura em periferias. Né? Só que a Baixada Fluminense é um universo gigante, é uma realidade enorme e a gente tem que centralizar a nossa pesquisa, né? Tem que fazer um recorte para pesquisar. Conversando com o meu orientador, Hélio Silva, né, para definir e amarrar melhor esse corte, ele que já desenvolve um trabalho sobre a Baixada há algum tempo, e já tinha pesquisado também sobre o Grupo Agito Cultural, sugeriu que fosse esse o tema da pesquisa, o Grupo Agito Cultural, que a gente pensasse, que fizesse uma etnografia sobre a Baixada Fluminense, né, na Baixada Fluminense, um trabalho de memória aqui, mas a partir do agito. Por quê? Porque é uma realidade que eu já conheço, que eu vivi. Porque a etnografia, ela trabalha com a observação participante, né? Um recurso metodológico para ela é esse. E a gente está fazendo um trabalho de pesquisa de algo que passou, né? Por isso, memória, mas como eu viveria uma observação participante, que talvez seja complicado eu explicar aqui, né? Como é que é essa metodologia, esse recurso metodológico, mas como fazer isso de algo que já passou. Então, o fato de eu ter vivido isso me dava esse instrumento, ainda que tornasse a pesquisa, de repente, mais complexa, porque eu estaria entre aquele que está realizando a pesquisa, mas, de certa forma, também, em certa medida, faz parte dela. É o objeto da pesquisa. Foi um desafio, isso me deixou em dúvida, né, se seria interessante mesmo ou não, mas hoje eu concordo plenamente com o meu orientador. Você advogou em causa própria, né? Eu não, foi meu orientador que sugeriu. Mas ele tinha total conhecimento de causa e realmente, né? Você trabalhar com algo que você já domina, você já está passos à frente do que escolher um tema para fazer essa abordagem da Baixada Fluminense, que eu não tivesse o conhecimento e a vivência que eu tenho do agito cultural. Isso foi muito rico, muito interessante, e eu achei que foi um desafio, mas foi muito bom. Legal. E a gente que mora na Baixada Fluminense, a gente sabe que a Baixada é um local estigmatizado, né? E o que eu queria saber de você agora, Gisela, é que Baixada Fluminense é essa que você retrata no seu livro? Então, eu quis... a gente tem alguns autores, né, da área da antropologia que fazem algumas discussões sobre como a memória, né, as narrativas de quem viveu determinados processos, ela pode trazer elementos diferentes do que o que a gente vê normalmente escrito nas histórias, né, que está oficialmente sendo divulgado. Então, eu queria, sim, por estar vivendo na Baixada Fluminense todos esses anos, né, de vida, e a gente saber que a gente tem uma realidade aqui extremamente rica nos aspectos da natureza, nos aspectos culturais, ainda que, né, tenha uma ausência grande de políticas públicas, mas a gente tem uma população, uma realidade e, inclusive, a gente tem episódios, a gente está inserido na história nacional do país, mas isso não consta em um livro didático, isso não consta em nenhum material oficial. A opção da mídia, dos espaços de comunicação, é dar ênfase aos aspectos negativos, que estão muito ligados à questão das políticas públicas, que há uma omissão do Estado. Né? Ele não oferece serviços básicos, mesmo tirando aqui muitas riquezas, porque, por exemplo, a água que é disponibilizada para o Estado do Rio de Janeiro, né, uma parcela significativa do Estado, sai daqui da Baixada. E, no entanto, né, apesar da gente oferecer coisas muito importantes, não há uma contrapartida do Estado oferecendo serviços básicos. E aí, violência, alguns outros aspectos se somam a isso. Aí né? dão ênfase, né? Quem não mora na Baixada tem uma dificuldade muito grande de perceber a potência que existe
nessa região, uma potência cultural e artística de décadas, né? Eu, como integrante do Agito, vivenciei isso na década de 90 e vivencio hoje, em pleno 2021, movimentos de poesia, de teatro, de dança, de música. Ou seja, as pessoas não têm noção de que existe essa potência aqui na Baixada Fluminense, né? Exatamente. Bom, agora, olha só, eu queria te perguntar uma outra coisa. Falando sobre o Agito Cultural. Como é que foi a sua aproximação com o Agito Cultural, Gisela? Então, eu sempre tive essa questão da atuação política como algo muito importante para mim, né? Eu venho de uma família que o meu pai foi caçado com um golpe militar, ele perdeu, né, diversos direitos durante um tempo e isso fez com que essa questão da política fosse uma pauta que estivesse sempre presente na nossa vida. Então eu busquei durante todos os momentos da minha vida, buscar caminhos que permitisse eu continuar trabalhando essas questões. Não à toa fiz ciências sociais e isso me levou à Igreja Católica, à Teologia da Libertação, que foi onde eu comecei a trabalhar essas questões políticas, né? E foi onde eu comecei também a trabalhar o teatro. Depois disso, eu acabei conhecendo o Agito Cultural, né? Eu passei por um grupo de teatro, um trabalho de teatro de um dos autores bastante conhecidos aqui na Baixada também, que foi o Cizinho, né? Fiz um tempo de trabalho, mas a perspectiva do trabalho dele era diferente. E o Agito Cultural tinha essa marca, talvez pelo Mirelli, por alguns integrantes e pela própria origem do grupo, né? Que está vinculada à questão de ter sido um projeto de uma parlamentar do PT, a Rose Souza, né? Então, esse caráter da origem do Agito fez com que as questões políticas sempre fossem uma coisa muito importante. Então, quando o Mirelli faleceu e eu fui convidada para participar do Agito, eu achei extremamente interessante, porque era uma oportunidade de eu trabalhar o teatro, estabelecer esse diálogo com a população, dentro desse viés que para mim já era muito caro e muito importante. Então, você nos falou sobre o Mirelli, né? E para quem não sabe, o Mirelli foi uma figura importantíssima para o movimento cultural, especialmente aqui na Baixada Fluminense, e também foi um dos fundadores do Agito Cultural. Sobre essa figura ímpar que está aqui, ó, na contracapa do livro, eu queria saber de você, Gisela, o que você tem a nos dizer sobre essa figura fantástica que foi o Mirelli? Então, o Mirelli, ele teve uma atuação que não foi só na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, ele circulou o país, ele teve no exterior, trabalhou com Boal, com Amir Haddad. Ele tem um trabalho extremamente rico que, infelizmente, eu não tive oportunidade de compartilhar com ele, né? E quando eu entrei no grupo foi já quando ele tinha partido, né? Eu cheguei a participar um tempo com ele. Pois é, você teve essa alegria. É. Eu estudei balé com a mulher dele, mãe da filha dele, né? A Amália Nock e a Suriel. Mas ele, apesar desse trabalho fantástico, foi um dos contribuidores, uma das pessoas que contribuíram muito para a implantação da animação cultural no estado do Rio de Janeiro. Apesar de ter contribuído muito para o Teatro do Oprimido e várias linhas, né? O Teatro de Rua do Haddad, ele trabalhou em televisão, chegou a ter, né, algumas atuações na televisão e circulou, né, com a Amália por diversos lugares. Apesar de tudo isso, muito semelhante à Baixada Fluminense, não há um registro sobre ele, né? Isso é uma situação assim que retrata bem essa realidade de quem trabalha com essa opção
desse viés do que não é o padrão, do que não é o institucionalizado e oficialmente, né, estabelecido. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, atuar na TV e estaria, de repente, com vários registros, porque oportunidade teve, mas ele achava que o teatro era uma arma. O teatro era a forma que a gente poderia, era um instrumento que a gente poderia usar para se comunicar com a população e, através desse diálogo, você trazer reflexões, você possibilitar outros olhares. E aí, depois desse outro olhar, você ser capaz de transformar essa realidade. Foi essa a opção que ele fez, né? E qual foi o recurso que eu pude utilizar? Que foi, na verdade, como foi desenvolvido todo o trabalho de pesquisa sobre o agito cultural. Foram as narrativas das pessoas que eu entrevistei que foram compondo as informações que tem no livro sobre ele. Eu acredito, pelo que eu pesquisei, que esse é o primeiro registro mais significativo que existe sobre o Mirelli. E isso já dá uma importância para o livro significativa, né? Então, a gente tem a fala, né, as narrativas sobre o Mirelli de quem viveu, né, pessoalmente com ele, né? Eu consegui entrevistar a Amália Nock e a Suriel, esposa e filha, a Sônia Pecoroni, que foi uma amiga que tinha uma ligação muito próxima com ele, e pessoas do movimento político e cultural da Baixada Fluminense, né? Eu fiquei restrita a esse campo, que de alguma maneira partilharam momentos com ele, seja na animação cultural, seja no teatro, seja no movimento cultural como todo. Então tem, né, tem algumas imagens, informações e conta um pouco dessa história dele no livro, né? Assim como também o livro ele não trabalha só o lindo e o maravilhoso, embora a opção seja por a gente trazer um outro olhar também sobre a Baixada Fluminense, a gente trabalha também os conflitos, as divergências, os aspectos que porque é essa a realidade. A realidade não é tudo um mundo de luzes e Um mar cores. de brigadeiros. Exatamente. Ele tem, né, visões diferentes de mundo, visões diferentes sobre o teatro. Então a gente fala um pouco do Teatro Arcádia, que ele teve uma atuação muito significativa junto com o Mociaro, né, Celso Mociaro, que infelizmente faleceu recentemente. Isso foi na década de 90, mais ou menos, ou 80, né? O quê? Essa atuação junto com o Celso Mociaro. Não, foi lá para 70. 70. 70, 80. Anterior ainda. Assim, o livro eu retrato, eu vou lá na década, final de 60, 70, pegando os grupos de teatro que existiam aqui na Baixada. Porque se hoje a gente tem uma efervescência muito grande da poesia, dos saraus, né? Pelo menos até o período do Covid. Isso era muito intenso, isso é muito intenso aqui na Baixada, né? Esse movimento forte na década de 60, 70 era do teatro aqui. Olha, então, que coisa. Tinha uma infinidade, desde o teatro amador, como uma forma de expressão política, de alguma maneira, ou de troca mesmo, porque a gente vivia um momento de ditadura militar, né? Que o cerceamento era muito grande, muito significativo. Então, essas formas de expressão acabavam sendo um canal de você também estar trabalhando os aspectos políticos que eram limitados nessa época. Mas a gente também, aqui na Baixada, teve grupos, assim, premiados, eu não lembro o nome do prêmio para dizer agora, depois eu vou ver, mas em Caxias, né, o maior prêmio de teatro foi para um grupo de Caxias. Então, a gente teve essa efervescência muito grande. Então, eu começo o livro no aspecto do movimento cultural na década de final de 60, 70. Porque, na verdade, observando na pesquisa, o agito cultural ele tem características muito mais dos grupos de teatro dessa época, de 60, 70, do que dos anos 90. Que o movimento cultural já tem um perfil que não tem essa ligação política tão significativa. É uma atuação preocupada com a profissionalização, com se tornar famoso, celebre, ter fama, aquela visão
individualista que, né, foi mudando no percurso, né, da história do mundo, não é nem um negócio específico do Brasil, mas essa visão de que o esforço individual, que, né, a meritocracia, o sucesso poderia ser alcançado por vias individuais. E isso se refletiu em diversos campos, né? Inclusive no teatro, inclusive nas artes e na cultura. Então, o que se buscava naquela época era uma realização profissional, individual, e o sucesso era o que os grupos daquela época buscavam, diferente, né, do período anterior, que tinha uma questão muito mais ligada com os aspectos coletivos, né? A gente saiu do coletivo e foi para os aspectos individuais. Então, Gisela, o Agito Cultural, ele desenvolveu um tipo de produção teatral muito curiosa, muito inovadora até hoje, que é o tal do teatro sob encomenda. Eu, se não tivesse participado, né, ficava pensando, gente, o que será esse teatro sob encomenda? Aí eu queria te fazer essa pergunta, né? O que é esse negócio de teatro sobre encomenda que o Agito Cultural fez? Então, o Agito Cultural, a origem dele está ligado a um mandato, como eu falei, do PT, né? E o que era o objetivo dele? Era estar trazendo algumas pautas que o mandato considerava que era importante para a população. Era um canal de fala, né? Isso aconteceu não só com o teatro, eles fizeram uma rádio rua e foram criando recursos de estar levando à população essas questões. Então, né, um exemplo, o cólera. Um determinado período, a questão do cólera, como hoje acontece com o Covid, era algo muito grave que incidia aqui na Baixada Fluminense de uma forma muito significativa e era importante passar informações sobre. Então, o Agito Cultural fez um espetáculo falando sobre o cólera, dando orientações sobre isso. Então, já desde a sua origem, de certa forma, já trabalhava com isso. O Agito Cultural, ele não, apesar de ter sua origem ligada a um mandato, ele não ficou restrito a isso. Ele começou a ampliar seu leque de atuação a partir de demandas dos sindicatos, dos movimentos sociais. Então, assim, o Agito Cultural fazia trabalho com temáticas ligadas à questão das mulheres, especialmente no 8 de março. O movimento de mulheres na Baixada Fluminense é extremamente rico, né? Ganhou uma força muito significativa a partir da Constituição de 1988. Então, a gente sempre fazia. O Sindicato dos Professores, o CEP, diversas categorias, comerciários, procuravam para que o Agito Cultural pegasse a pauta de reivindicações e criasse um espetáculo que informasse a população o que era aquela luta, né? Quais eram as reivindicações daquele movimento. Então, a gente foi indo de um mandato de um partido político para as demandas sindicais e depois isso foi ampliando. A gente chegou, né, fez um trabalho, por exemplo, para o IPUR da UFRJ sobre metropolização e sociedade, novas tendências na relação espaço-tempo, né? Adoro! Um negócio fantástico e extraordinário que, apesar, né, de um título pomposo, né? Pomposo e assustador e difícil, e era para um público acadêmico, porque eram as pessoas que estavam participando naquele encontro dessa linha de pesquisa, o grupo teve que pesquisar e transformar para a linguagem teatral aquilo ali e contribuir com aquele encontro acadêmico. E a gente conseguiu, né? Com todo o desafio que o tema colocava. Então é isso. Aí depois dessa, então, aí a gente, né, viu que a gente podia dar conta de qualquer coisa. E a gente foi fazendo isso. Quais as questões, né? O Agito Cultural, ele trabalhava geralmente. Qual é a realidade normal, né, em qualquer situação? Primeiro você vê o que você precisa de infraestrutura, os recursos para aquilo, para fazer panfleto, para carro de som, para isso, para aquilo.
As demandas culturais, elas são as últimas, né? Quando sobra uma verbinha. Então, quando chegavam a falar com agito para participar de alguma coisa, o tempo daquele evento já estava curto, né? E os recursos, a mesma coisa. Então, o agito trabalhava com uma realidade que era poucos recursos e pouco tempo para dar conta de pesquisar sobre um tema, criar um espetáculo e apresentar. E muita criatividade. Muita criatividade. E daí surgiu, né, o nome que dá livro, Que dá nome ao o termo livro. que dá nome ao livro, que é a arte de enrolar com responsabilidade, que é a gente ter que se virar com essa demanda aí. Então, Se virar nos 30, como diria hoje em dia, né? exatamente. Né? A gente brinca que, né, a arte de enrolar com responsabilidade, considerando as 7 artes, né, que são aquelas que comumente se trabalha, depois até trabalhar outra, mas é a 8ª arte, né? E nós somos especialistas nessa 8ª arte. Exatamente. Gisela, olha só, tem uma montagem, um trabalho do Agito Cultural que se chama A Ninfeta e o Entregador. E essa montagem, ela se diferencia um pouco desse contexto aí de trabalho sobre encomenda, porque nós fizemos porque nós queríamos, né? E foi um resultado muito diferente de tudo que a gente tinha feito até então. Então, assim, é um trabalho que eu me orgulho muito como participante do grupo. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho, A Ninfeta e o Entregador. A Ninfeta e o Entregador acho que é um marco para a história do agito cultural, né? A gente que sempre trabalhou na precariedade, que a gente que sempre trabalhou com muito improviso, tudo extremamente corrido. Com a Ninfeta e o Entregador, a gente teve, como era uma proposta do próprio grupo, a gente teve mais tempo de ter mais cuidado, de fazer um trabalho com uma elaboração maior. Os objetos de cena, o cenário e o mais fantástico, é um trabalho que não tem texto, né? Se a gente tinha uma intenção de falar para todos na Baixada Fluminense, no estado do Rio, no país, com a Ninfeta a gente quis falar com o mundo, né? Outra coisa que eu acho muito interessante mesmo, são as narrativas sobre esses espetáculos, né? Que vai desde a criação. Para a maior parte do grupo, a gente criou esse espetáculo porque foi um momento em que a gente recebia muitos grupos de pessoas que vinham fazer trabalho voluntário aqui no Brasil, especialmente da Alemanha. Então, esse canal que a gente estabeleceu com essas pessoas nos fez pensar na possibilidade da gente, de repente, levar o espetáculo para um outro país. Para o mundo, né? Para o mundo. Mas o Júlio, que foi a pessoa que concebeu a imagem inicial e organizou tudo que a gente pensou sobre, ele teve um motivo da criação dele, né? É totalmente diferente. Quando ele leu o livro, ele falou assim, gente, não tem nada a ver o que as pessoas falaram com o motivo da criação do livro, a história é outra, reclamou, porque o Júlio reclamou de várias coisas do livro. Ele disse que chorou, que riu pra caramba, que ficou emocionado, que, né, vivenciou uma série de experiências, inclusive discordou de algumas coisas. Eu falei, eu também não concordei com tudo. Tem um monte de coisas ali que não são a minha perspectiva sobre aquele fato especial, né? Mas a intenção era a gente mostrar esses múltiplos olhares, que fosse o do grupo, que fosse das pessoas, do público, né? Foi um trabalho muito difícil para quem faz trabalho de teatro de rua, arrumar público para falar sobre os impactos do trabalho do agito, mas a gente conseguiu algumas pessoas sobre os integrantes dos movimentos sociais daquela época, as pessoas do movimento cultural que, ainda que não interagissem com o grupo, viveu esse momento junto. Então, são falas que não necessariamente são a nossa. A questão da Ninfeta e o Entregador, especialmente, né, quando a gente fala do espetáculo, quando a gente apresentou
lá no bar Abracadabra, Abracadabra. Abracadabra, num evento que teve que tinha mais de 1.000 pessoas. A narrativa das pessoas sobre aquilo é fantástica. E nós que nos apresentamos, a gente ficou muito para baixo com aquela apresentação. Exatamente. A gente ficou arrasado. Por quê? Uma fala do Modoan sobre esse espetáculo e sobre o teatro é bem interessante. O Modoan fala, geralmente, né, no teatro de rua, você começa a juntar o público para o espetáculo. A gente não, já estava o público reunido, porque era um festival de música, e a gente surgiu ali no meio do nada, brotou, né, como diria hoje. Brotou com aquele negócio super esquisito. Porque outra coisa também fantástica da Ninfeta. A Ninfeta, vamos ver, anos 90. A Ninfeta, ela trabalhava com o celular, com o telefone, como o principal recurso para todas as cenas que aconteceram. Então, o que acontecia? A Ninfeta, que era o Brolo quem fazia, que também é algo que, naquela época, que as grandes questões eram... Na verdade, os movimentos sociais nem estavam tão fortes. Mas a questão LGBTQ e movimento negro, movimento de mulheres não estavam nessa intensidade, né? A gente tinha movimento de mulheres, mas feminista aqui na Baixada não era exatamente a pauta. Você trazer a Ninfeta, um homem fazendo esse papel, foi um negócio que já chocava e era a cena que dava início, né? E ele vinha com um telefone na mão. Esse telefone que fazia a comunicação dele dentro e fora, né, de casa. Ele controlava a televisão, ele ligava e encomendava um monte de coisas. Ele interagia com o mundo através daquele telefone. Não existiam smartphones naquela época. Isso surgiu muito e muito depois. E a gente... Visionário, né? Um insight, algo assim que a gente fez essa criação. E o espetáculo como um todo, sem um texto, com uma trilha sonora fantástica que o Alexandre Brolo fez, né? Também. A gente conseguiu estabelecer um diálogo que segurava o público. Só um detalhe. Era um teatro todo de pantomima. Ou seja, não tinha fala, eram só grunhidos e expressão corporal, né? Exatamente. Aí, voltando ao Modoan. O Modoan falou que, assim, achou aquilo um fenômeno, porque o público ficou preso àquela história, né? Ainda que pra gente tivesse havido uma rejeição, porque eles ficaram assim, pô, o que é isso, né? E alguns até tacaram lata de cerveja na Naquele gente, público, né? Ali, né? Porque a gente se apresentou em outros lugares e foi fantástica a recepção. Mas aquele público ali do Abracadabra, naquela noite, teve um comportamento um pouco inadequado. Num momento. E depois a gente conseguiu pegar ganhar. Absoluta atenção daquele público, né? Mas se a gente fosse contar, só os integrantes do Agito contar essa história, a gente não teria essa narrativa do impacto. Outra pessoa que falou sobre o Agito também, sobre essa apresentação da Ninfeta, que foi numa apresentação da animação cultural, não me lembro a escola, que aconteceu, foi o Arnaldo, José Arnaldo. Uhum. Ele falou que, na época, a responsável pela Metropolitana ficou em estado de choque. Falou, gente, mas esse espetáculo com um homem fazendo... que se chocou. Mas como, diferente do que aconteceu com as outras apresentações, aqueles adolescentes ficaram todos amarradões ali, ela não teve como impedir o espetáculo acontecer. Ela pediu, não tem nada a ver, isso é um absurdo, não pode. Mas a atenção do público foi tão grande, né, que ela se enquadrou, não falou mais sobre o assunto e ficou por isso mesmo. Aceita que dói menos. Exatamente, aceita que dói menos. Mas a Ninfeta e o entregador têm, assim, teve esse poder. E todo mundo que fala da Ninfeta e o entregador fala de como ele é impactante, de como ele é interessante, como é rico. Voltando lá no Júlio, que eu comecei a falar sobre o que motivou ele criar. Ele ganhou da Luísa Santana um sofá. A casa da Luísa Santana ficava na mesma rua
que a da Aline, que é a nossa entrevistadora, né? Que E era o Júlio, casada com ele na época. exatamente, que era onde a gente ensaiava naquela época. E ele recebeu essa doação, ficou amarradão, chamou um amigo, acho que é Alexandre, não lembro. Alessandro. Isso. Chamou o Alessandro e eles vieram carregando aquele sofá pela rua, assim. Aquela imagem daquele andor, né, que era um sofá, mas que ele viu como um andor, foi, né, o que fez ele criar, né, a cena de abertura e a gente trabalhar todo o espetáculo depois. A gente, né, não fez assim tudo da nossa cabeça. A gente se inspirou no filme O Baile, quando a gente assistiu, porque um recurso que a gente utilizava, nós somos da Baixada Fluminense, o teatro aqui, apesar de na década de 60, 70 ter sido muito rica, aqui na década de 80 a gente não via tantos espetáculos assim. E as referências e os estilos eram diferentes do que a gente produzia. Então, um recurso que a gente utilizava muito para nossa produção eram os filmes. A gente tinha o hábito de se reunir e assistir Cria filme. Cuervos, que a gente viu, né? Oi? A gente viu Cria Cuervos para fazer a família Lopes. É verdade. Então, a gente sempre fazia uma pesquisa mais nessa área, que era o que a gente tinha acesso. E no caso da Ninfeta e o Entregador, a gente viu o baile, né? E ver um espetáculo daquele todo montado, a gente achou que era possível também. E aí, se a gente for ver, olhar na linha do tempo, a gente vê que hoje o Circo de Soleil usa. E a gente, né, muito antes dele, utilizou esse recurso e fez algo original, que é considerado o melhor espetáculo do Agito. E, Gisela, esse negócio do teatro sobre encomenda acabou gerando o bordão que dá nome ao livro, né? Que é Enrolar com Responsabilidade. O que é esse trem de enrolar com responsabilidade, Gisela? Fala pra gente. Então, virou o ISO 9000 da gente. Como a gente tinha que fazer tudo correndo, com pouco tempo, a gente sabia que a gente podia fazer algo muito melhor do que aquilo. Não é necessariamente uma limitação de capacidade, mas era tempo e recurso. Uhum. E aí a gente via um nível que fosse o razoável. O que seria o nível razoável? Seria aquele que atende a quem nos contratou, a mensagem que ele pedia estava sendo atendida e passada. A gente conseguia sensibilizar com o que a gente montou o público, a gente conseguiria parar aquele público, conseguiria chamar atenção para as informações mais importantes, fazer rir, porque essa é outra característica do grupo, que não foi falada até aqui. Mas o grupo tratava tudo, absolutamente tudo, com muito humor. Né? Isso era até questionável, né? Algumas pessoas que eu entrevistei falaram assim, gente, o senso, o limite, né, não existia. Era totalmente sem senso, sem limite. Né? Tigu, por exemplo, falava assim, se o politicamente correto existisse naquela época... A gente tá ferrado. Exatamente, porque a gente usava muito o deboche, usava muito a provocação, o humor, tanto no que a gente criava quanto no improviso, porque a gente interagia muito com o público o tempo todo. Então, dependendo do que o público falasse, a gente já criava uma história ali no meio do caminho e a coisa tinha todo um enredo. Então, assim, tinha que atender ao contratante, ao público, sensibilizar o público e a nós, né? Ser algo que a gente... Se divertisse, né? Se divertisse e que a gente tivesse coragem de apresentar, né? Porque também, né, nem tudo a gente achava que, apesar dessa imagem coletiva que existia de que a gente não tinha limite, que a gente provocava independente de qualquer coisa, a gente tinha, sim, o nosso limite. E a gente, quando não atendia esses aspectos, a gente achava que não estava enrolando com responsabilidade. Porque a gente tem total clareza de que tudo que a gente fez podia ser feito muito melhor. Mas aí, reportando isso para a esfera maior, né? Qual é a realidade da Baixada Fluminense?
a gente vive no fio da navalha. A gente está o tempo todo sem as condições básicas para sobreviver, né? A gente tem que usar a criatividade e usar de recursos. A gente não tem creche suficiente, a gente não tem iluminação pública adequada, a gente não tem saneamento, os salários são precários. Então, a gente tem que usar da criatividade, a gente tem que usar de recursos que possibilitem a gente se manter vivo, a gente conseguir estar com aquelas crianças, mesmo não tendo creche, mas em condições adequadas. Então, essa improvisação, essa forma de sistematizar e criar soluções, né, que permitam a vida seguir, mesmo que não seja da forma ideal e tal, é algo que, na verdade, acontece no cotidiano, não só do Agito, mas de toda a periferia. E acho que a gente pode estender do Brasil, né? A gente dá um jeito, né? Na dissertação, eu até trabalho um pouco com a comparação com o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que o jeitinho brasileiro tem mais de malandragem, de dar uma volta, do que o enrolar com responsabilidade, que o nome induz a isso, mas não é o enganar, não é o passar a perna no outro, mas dá um jeito nessa realidade de fazer acontecer. E fazer acontecer apesar de tudo, tá? E com responsabilidade. Exatamente, com responsabilidade, com comprometimento, com tudo isso. Gente, olha só, é uma pena, mas o nosso bate-papo está chegando ao fim. A gente está extrapolando o tempo. Toda a equipe técnica aqui, ó, de mais de 202 pessoas só 2 pessoas, estão aqui olhando de cara feia para a gente, as baterias acabando, a luz diminuindo, então a gente tem que terminar. Mas eu queria convidar vocês a visitarem o Instagram do livro Agito Cultural, Enrolar com Responsabilidade, que a Gisela vai falar mais sobre como você pode encontrar esse Instagram e o que você pode encontrar lá também. Bem, são 2 possibilidades. No final do livro tem um QR Code que leva na página. Por quê? Como é que a gente vai botar uma filmagem no livro? A gente ainda não tem tecnologia para isso, né? Ainda não somos essa. Mas a gente vai dando jeitinho mesmo que tenha limitações. E aí o nosso jeitinho foi botar um QR Code para você chegar na página do Instagram, que é Enrolar com Responsabilidade, e lá você vê os vídeos, fotos, trechos de entrevistas, diversas coisas que... E memes também, né? Vários memes. Isso, exatamente. Sobre o agito cultural e a arte de enrolar com responsabilidade. Então, é uma forma de você estar tendo mais acesso e, ao mesmo tempo, também é o nosso canal de comunicação. Se você tiver uma dúvida, quiser saber alguma coisa, é só acessar para saber. Onde comprar... os preços promocionais, a gente também vai fazer algumas promoções, algumas formas de estar sorteando alguns livros. Então, acompanha lá que você vai ficar expert na arte de enrolar com responsabilidade. Te esperamos lá. Valeu, amigos! A arte de enrolar com responsabilidade, tudo junto no Instagram. Beijo!
só queria fazer um comentário aqui sobre o Mirelle, que foi uma figura extraordinária e que eu tive o prazer de conviver. Eu queria dizer, Mirelle presente.